Olá, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à Up TV. Eu sou Mara Bastos e mais uma vez estamos aqui com o programa Saúde e Beleza em Destaque na nossa Up TV, a TV Sem Fronteiras. E hoje, gente, vamos falar de um assunto super especial. Sabe o quê? A saúde do nosso, coração. Você sabia que no inverno aumenta em até 25% dos acidentes cardiovasculares? É muita coisa, né? Sobre esse assunto e muito mais, hoje estou recebendo uma grande especialista que já está aqui nos nossos estúdios. Ela que faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, também do São Luís, a doutora Nicole Queiroz. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. Obrigada a você por poder também, né, ser liberada lá dos hospitais para poder vir aqui falar conosco de um assunto tão importante, né, doutora? Obrigada, realmente esses números são alarmantes. Alarmantes, né? Impressionante. E geralmente, né, doutora, eu posso falar assim, até que recentemente, exatamente um mês, eu perdi uma amiga com problema justamente disso. Não tinha nada, nós até praticávamos atividade física todos os dias juntas, ela não tinha exatamente nada, de repente, de uma hora para outra, ela teve, só foi um infarto e faleceu. E a gente vê muitos e muitos casos das pessoas comentarem que isso acaba acontecendo. Por quê? A gente fica se perguntando, né? Por quê? Então vamos lá. Então nós, na verdade, a gente vai falar desse assunto, é uma morte súbita. Sim. E nós temos duas incidências. Uma antes dos 35 anos, a maioria das mortes são elétricas, né? Arritmias. Tá. Depois dos 35, a incidência, a gente vai falar de infarto. Então, quando é jovem, a gente fala em arritmias. E a maioria das arritmias com potencial de morte, elas são assintomáticas. E o primeiro episódio, de fato, é a morte súbita. Há uns anos atrás, foi obrigado a ter o desfibrilador automático em lugares maiores de 4.000 pessoas, se eu não me engano. Por conta exatamente disso, as arritmias que são potencialmente fatais, elas respondem a choque. Ao choque que o desfibrilador dá. Tá. Então, a grande maioria das vezes, quando atendida em tempo hábil, você consegue reverter. Certo. Nem toda arritmia maligna e assintomática eu vejo ela num eletro de base, um eletro. O que é que precisa? História familiar, avaliação médica periódica. Existem algumas arritmias que elas deixam rastros, elas acometem outras pessoas da família, existem outras que não. Então, assim, a gente não pode garantir que na avaliação médica, no check-up, eu vou te liberar com 100%, né? Isso a gente não tem esse poder, mas a gente consegue ver a maioria. Algumas só com painel genético. E não tem como você sair que nem um maluco pedindo painel genético ampliado. Não existe isso, né? Então, a gente antever o que pode vir a acontecer de forma fatal. Depois dos 35, a gente vai falar de infarto. Tá. Infarto, colesterol, pressão, diabetes, todos esses fatores que agregam, acaba piorando e aumentando. Então, é isso que a gente busca numa avaliação pré-esportiva. Nossa, que loucura. Porque justamente é a dúvida de muitas pessoas, né? Quando a gente fala de doenças, né, do coração, todo mundo já pensa assim, ai meu Deus, vai ser um grande acontecimento, né? E no caso da morte súbita, não. Não. Mas aí fica a questão, se a pessoa já estava, para ela chegar até uma morte súbita, algum sintoma ela deve ter tido antes, né? Nem sempre. Nem sempre. É dessa questão das arritmias malignas. Mas ela tipo assim, uma pressão alta, ela já deveria ter? Às vezes nada. Às vezes nada. Gente do céu, isso é muito preocupante. Muito, por isso que quando a gente fica batendo na tecla, falando que tem que ter avaliação médica específica, não adianta só aquela olhadinha, tem que ser uma boa avaliação com atestado, não é chatice do médico não é porque a gente ficou velho chato, é porque realmente precisa. E como é que eu sei, por exemplo, eu tenho uma vida normal, super regrada, a minha alimentação é perfeita, eu faço atividade física todo dia e não sinto nada. Então, eu vou lá no médico, faço meu exame de rotina. Geralmente, o que eles pedem? Um ecograma para todo mundo, né? Geralmente é assim. É aquele exame inicial, depende da faixa etária, né? Então, na verdade, a gente vai por diretrizes, né? Eu, Nicole, peço eletro para todos os meus pacientes, exame físico bem detalhadinho. Tá.
tá? A depender, peço o teste ergométrico e o ecocardiograma, Tá. a depender da idade e dos sintomas. Mas na avaliação, eu já posso detectar uma pressão alta, que habitualmente ela é assintomática. Ela só dá aquela famosa dor de cabeça, dor na nuca, quando ela está em níveis elevados e com lesão de órgãos nobres. Então, uma coisa importante, quando a pressão está alta, então eu vou sentir uma dor na nuca e esse mal-estar. Só quando ela estiver já em níveis exorbitantes e já com prejuízo, deixando sequelas pelo corpo. Meu Deus, é muito sério isso, gente. Diz que a prevenção é o melhor remédio. É o mais barato e o melhor remédio. Gente, para vocês que estão nos acompanhando agora através das redes sociais, nós estamos aqui recebendo a doutora Nicole Queiroz ao vivaço. Aproveita, porque além de estarmos falando sobre o problema do coração, a saúde do nosso coração, pense também que é uma consulta, é um assunto de utilidade pública. Todos nós, todo mundo tem alguém na família que já passou por isso, um amigo, parente, enfim. Aproveite e tira as suas dúvidas, né? A gente reclama tanto que tá tão difícil a gente passar por um médico no hospital. E olha, hoje você tem uma especialista desse tamanho, desse porte, dentro da sala, da comodidade da sua casa, ou você que está aí trabalhando, enfim. Deixe as suas dúvidas. Se não der durante o programa, que eu vou aqui continuar com o papo aqui com a doutora, mas eu encaminho todas as perguntas para ela, tá? Pode deixar. Mas algumas perguntas já me chegaram, então eu sei que a maioria do público está sempre com essa questão ou outra, e eu já selecionei algumas e vou falando aqui para a doutora, tá bom? E aproveite, né, gente? Porque, olha, o assunto, gente, é muito sério, muito importante. Eu tô aqui, daqui a pouco eu posso, pá! Não é assim? E acontece com muita gente, né? Ainda mais agora, porque a gente está vivendo, né? O país está sempre em crise, é muito estresse, a falta de trabalho, a falta de dinheiro, muita gente se separando, enfim, a vida está uma confusão. E nesses momentos o coração também grita, né? Com certeza, a gente subestima. Estresse entrou nas últimas décadas como um fator de risco mais marcante ainda, inclusive para as mulheres, né? Sim. Porque antes o pessoal costumava dizer, infarto dá mais em homem, mulher é protegida por hormônio. Só que antes as mulheres não tinham essa abertura no mercado do trabalho como temos hoje, né? Acesso à alimentação, a álcool, a tabaco, o estresse, aí acaba entrando naquele ciclo vicioso e a mulher faz 500 atividades, né? Ao mesmo tempo, é uma muitas super heroína. A mulher vai acumulando muitas funções, gente, e nós somos humanas, né? Chega uma hora que a gente precisa realmente parar, sentar e ver como é que tá a nossa saúde, enfim, né? Eu vou te falar que as mulheres realmente chegam primeiro do que os homens no meu consultório, mas as que mais demoram para me trazer resultado de exame. Primeiro elas fazem. Tá falando com uma. Primeiro elas vão resolver a do marido, das crianças, mesmo. da empresa. Depois que volta, quando volta já tá na época de outro. Nossa. E aí, já que a senhora falou de crianças, geralmente o que acontece? Quando a criança é pequena, bebezinho, enfim, antigamente falava-se muito, tem um soprinho no coração. Quando que eu tenho que dar atenção a esse sopro do coração? Isso aí, normalmente, no âmbito das meninas lá da pediatria, elas acompanham o fechamento de um furinho que, quando a gente nasce, ele habitualmente fecha. Então, dentro da estrutura cardíaca, há uma comunicação. Saiu o bebezinho da barriga, essa comunicação fecha. Então, não costuma. Outra situação que pode dar soprinho é a anemia. Então, conforme a criança vai crescendo, por volta dos 2, 3 aninhos, já começa a não ouvir mais. Isso pode prolongar, podemos ter na vida adulta um defeitinho de fechamento ou congênito? Pode, e pode não ter prejuízo? Também pode. Então a gente acompanha com as meninas, as meninas, a gente costuma pensar nas fofinhas da pediatria, né? Pediatria. Segue com o pediatra ou com um colega até ficar. Agora as coisas estão mudando, meu tempo era até 15 anos, né? Então, pelo menos 13 anos. As meninas costumam ir para o ginecologista e os meninos para o clínico geral. E depois, pelo menos dos 13 anos, que já está mocinha, 13, 15 anos, vem passar com um cardiologista adulto. Perfeito. E eu atendo acima dos 13 anos. Acima dos 13? Atendo já. Tá. E doutora, quando a gente fala também um probleminha na válvula mitral, e aí? Que momento que eu tenho que me alertar com isso? Pois é, então já foi revisto os parâmetros do eco em relação a isso. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres tem prolapso da válvula mitral.
Ah, é? Pois é. Você Olha nasce só. e morre com ele Com sem ele sem ter nenhum nada. prejuízo. Porém, há uma lenda que mulheres que têm prolapso são as mais reclamonas, choronas. Isso é uma lenda. Gente, de fato, ele pode gerar sintoma e não é bobagem. Ele não é um sintoma maligno, mas Tá. ele incomoda. Então pode dar palpitação, que é a batedeira. Certo. Pode dar dor no peito, sim. Sem dar o risco, gente. Mas tem dor, tem palpitação, a gente tem que tratar. Gente, que loucura. Então, por não ser Ah. uma coisa potencialmente fatal, as pessoas costumam Tá. subestimar, sabe? Ah, é frescura, mas não é, né? Tá Aham. sentindo, a gente tem que avaliar e acompanhar. Então, assim, se aparecer um probleminha na válvula mitral, Sem que não está te desespero. incomodando, tudo bem, ok. De qualquer forma, incomodando, Tá. incomodando, seguem junto com o médico de confiança. Tá, entendeu, meninas? Vamos lá se cuidar, vamos lá procurar um especialista, É briga um em assunto coração. que quase toda mulher já ouviu. É. Ah, minha mãe tem prolapso, minha Ah. avó tinha prolapso. E nem sempre o prolapso, que é um fechamento Ah. anômalo da válvula mitral, ele vai evoluir para uma insuficiência mitral, uma correção cirúrgica. É difícil isso acontecer, é bem raro. A gente só segue em conjunto, acompanhando. Gente, é muito detalhezinho, É muita né? É porque a informação. máquina é muito perfeita, sensível e são muitas veias, né? São Por muitos isso que a vasos. gente tem todo o cuidado possível. Porque é uma orquestra. Um prejuízo atrapalha a música. Gente, que loucura. Agora, doutora, quando a gente fala de pressão, tem a pressão baixa e a pressão alta. A pressão baixa não requer nenhum problema para o coração, só alta? Depende da situação. Então, se eu tenho uma pressão baixa na vigência de uma infecção, eu fico preocupada, porque o sangue não está bombeando de forma adequada e eu não vou ajudar o organismo a combater, certo? Então, assim, uma situação patológica. Moças normalmente têm a pressão mais baixa e pessoas mais magras também. Então, 10, 9 da sistólica. 10 por 6, 9 por 6, já vi isso e acho que os colegas que estiverem me assistindo também, muitas vezes. Se porventura você tem uma hipotensão sintomática, se preocupa. Começar a ficar sentindo-se mal, tontura, turbação visual, instabilidade ao caminhar, associada à sua pressão baixa, isso preocupa. Risco de queda. Ah, gente. E assim, você falou da anemia ali voltando quando é criança. E quando associada a uma pessoa já adulta, tem um pouco de anemia e tem essa pressão baixa. E pode fazer hipotensão. Ok. A questão, para mim, salutar é a causa da anemia Tá. Aham. e a causa dos sintomas. De fato, uma anemia aguda, uma perda aguda, dá instabilidade. Doutora, eu vou te dar um microfone aqui, Ok. porque teu áudio tá muito baixinho. Ok. Então, de fato, a gente pode ter uma anemia mais aguda trazendo instabilidades. Tá. Normalmente o corpo é muito sábio, ele se adapta à anemia crônica, né? Então o prejuízo vem quando tá no extremo e a gente evita com o check-up. Gente do céu, olha, é muito complicado. Quando a gente fala de saúde, a gente está, né, sempre aqui debatendo. Eu falo com eles da prevenção. Pego no pé, doutora, sobre alimentação, sou chata com eles, muito importante. Principalmente a gente está falando da mulher, mas do homem também. E aquela famosa gordurinha abdominal. No caso, por exemplo, eu vou te falar de um caso da minha amiga, por exemplo. Embora praticava atividade, tinha uma vida regrada, mas eu sempre questionava com ela a gordura abdominal dela, que era um pouco alta. Então, e a pressão alta. Então, né? Então você já está me dando dois fatores de risco. Exato. Eu não sei como era o laboratório, Sim. mas se eu tenho aumento de glicemia, aumento de perfil de colesterol, aquela barriguinha aumentada e a pressão, eu estou diante de uma síndrome metabólica. E é um paciente de alto risco cardiovascular. E a maioria das mulheres tem, né, na sua linha. Quando a gente pergunta de estética para a mulher, é unânime. O que mais te atrapalha? Todas elas são unânimes. A barriguinha.
Ah, eu recebo 500, doutora, 500 perguntas por dia sobre o que fazer para perder a barriga. As pessoas estão preocupadas com a estética. Mas eu sempre falo aqui, gente, antes da estética vem muito antes a saúde. Por que, que a gente precisa perder o abdômen? Não é para ficar tanquinho, bonitinho, desfilar lá na praia com seu biquíni. É também bacana. Mas acima de tudo isso existe a saúde do nosso coração, que é isso que a gente vem falando sempre, doutora, que eu sempre questiono aqui com eles. Eles acho que fica até cansativo, que eu estou sempre batendo nessa tecla. A gente precisa emagrecer para poder ter saúde. Sim, sim, sim. Né? Antes de qualquer coisa. Qualquer coisa. A alimentação Isso. é um fator protetor, né? É. Você evita aumentos de glicemia, aumentos de colesterol, aumentos de pressão. Porque se tá na prateleira, se tá bonitinho, fechadinho e com uma data de validade mais extensa no mercado, a gente sabe que ela é rica em sódio. Sódio não. Ah, é sal, não é só o salzinho branco, não, né? É aquilo que tem para conservar o alimento. Então, de forma silente, de forma audaciosa, ele vai aumentando sua pressão sem que você sinta. A gente costuma dizer, né? Quem pratica atividade, a doutora é médica também, nós vamos chegar nesse assunto sobre a medicina esportiva, que aquilo que está na prateleira lá, que tem que abrir um saco, aquilo não é alimento, gente. Aquilo ali é processado. Que é alimento que vem da árvore ou que vem da terra. Passou disso, gente, o resto, a maioria não é alimento. Então, a gente, nesse mundo corrido que nós todos estamos hoje, né? Eu também me coloco nisso. A gente está sempre procurando mais prático, mais fácil, né? O que vai me dar menos trabalho, vai matar minha fome ali na hora, tal, tá bacana. Mas aí, o prejuízo. E assim, o nosso organismo ele é tão, mas tão complexo e tão inteligente que assim, tudo que você faz hoje, ele é cumulativo. Lá na frente, um dia a conta vem, não é, doutora? Com certeza absoluta. Tudo que eu fiz errado, um dia eu vou pagar essa conta. Sempre. Não tem essa de que o corpo esquece. O coração pode perdoar, mas o corpo não esquece, não. A alma perdoa, mas o coração não. Jamais. Doutora, agora a gente vê muitos casos, né? Por exemplo, a gente conhece muita gente que já colocou 1, 2, 3 extensos, sei lá, né? Tem um monte de... O coração já não é mais aquele... E o coração já virou uma máquina que já está praticamente... Só falta ali colocar o cabo de USB, né? De tanta coisa que ele já tem. Tem um amigo que eu brinco com ele, fala assim, olha, você nem passa perto dessas portas automáticas, você nem vai passar mais, porque é tanta coisa que ele já tem no coração, mas graças a Deus ele está super bem. Um beijo, Edson, para você. E quando a pessoa já teve tantas incidências, como é que a gente faz para controlar? Existe um controle dessa doença? Com certeza, e a gente já vai puxando a orelha do seu amigo. Sim. Então, tenho estente, eu já tive, então, uma alteração, certo? Tá. Então, portanto, eu já me torno automaticamente, com sintoma ou não, um doente de alto risco cardiovascular. Então, tem que ser de forma rígida mesmo, o controle do perfil de colesterol e o triglicéridos. O controle da glicemia, gente, é chato, é demais, mas viver é muito bom, né? É muito bom. Controle da pressão, controle do peso, controle dos excessos, tipo tabaco, que eu não recomendo de forma alguma. Controle da bebida alcoólica, se possível, evite. E atividade física, além do estresse. Então, aí que tá a chave do negócio, doutora. Como que a senhora consegue, quando o seu paciente já está lá no leito do hospital e ele acabou infartando porque era uma pessoa extremamente estressada? Porque a gente conhece muita gente que é no pico, né? Eu falo assim, meu pai era uma pessoa assim, extremamente estressado. Não morreu do coração, mas morreu de um câncer, né? Provocado também por um estresse, porque ele era uma pessoa extremamente... Não parava nunca, né? Nunca tinha tempo para saúde. E um dia, como eu falei, né? Um dia ela vem, a conta vem, não tem jeito como fazer. E aí, como que você fala para aquele paciente? Como que você controla essa vida? Essa mente, né? Porque na realidade é a mente, né? A gente orienta durante todo o ano no consultório. Só que quando acontece, primeiro eu trato, acalmo. E eu tenho uma coisa muito minha que eu costumo usar e falar, e recebo até mensagens dos pacientes falando que fez o exercício de ressignificar. Então, a gente sempre aproveita a situação que aconteceu, que tirou a rotina, para olhar pelo outro prisma e tentar compreender e tentar retomar a vida de uma forma mais saudável. Então, o quanto você está comprometido em continuar vivendo bem.
Porque você é o único que pode fazer. Eu posso ir lá, fazer sua receita, sua orientação, posso telefonar, a minha secretária te telefonar, fica todo mundo em cima. Mas se você não for uma pessoa regrada, tomar medicação na hora certa, tentar controlar o que te tira do eixo, nada vai dar certo. Então eu brinco com os meus pacientes sempre, olha a técnica, não vai se esquecer. Ressignifique. Veja esse fato ruim na sua vida e vamos transformar, vamos reescrevê-lo de uma forma positiva, como uma segunda chance, como um alerta, porque passar sem deixar uma sequela importante do infarto é uma bênção. Ele costuma ser, quando vem, 50% das pessoas que sofrem o infarto não chegam num pronto-socorro. E não é porque elas não procuraram ajuda, elas morreram. No meio do caminho. No meio do caminho. Doutora, quando a gente fala de infarto, e o AVC é a mesma coisa? Não. São coisas O AVC é o diferentes. derrame, tá? Então, o derrame cerebral. E a gente tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico, certo? Quando eu vou falar de infarto, eu também vou falar de duas formas. A maioria é por ruptura de placa de colesterol, fazendo entupimento da artéria, da coronária, certo? Tá. Mas há também as causas não ateroscleróticas, são minúsculas, mas tem espasmo da coronária, algo que faz o coração aumentar o metabolismo dele de uma forma superior à necessidade do oxigênio. Arritmias, frequências elevadas. Então, é o infarto não aterosclerótico. Um dos causas de infarto de não ruptura, a gente chama de síndrome de Takotsubo, que é o coração partido. Acomete mulheres de terceira, quarta década, que são submetidas a uma alta carga de estresse. Não é esse estresse assim abrupto que a gente tem no trabalho, é uma perda importante, tipo um filho, um término de um casamento, alguma coisa que já era muito sólida. Sim. De forma abrupta, num velório. Então, acontece um infarto, ela vem com dor no peito, os marcadores são positivos, o eletro pode ou não alterar. Na hora que eu vou para o cateterismo, o coração está disforme, dilatado, ele perde a contratilidade e uma grande chance de óbito. Então, eu não faço nada na coronária, olho, tá tudo ali, bonitinho, ele só tá com uma insuficiência cardíaca muito importante. Fica na UTI, na terapia intensiva, usando drogas, para que a gente possa tirar dessa insuficiência cardíaca. A maioria das vezes a pessoa sai ilesa, mas tem a parcela em que eu não consigo restaurar ou reverter esse choque cardiogênico. E a maioria, quando uma pessoa sofre o AVC, a maioria dos médicos falam que o que pode socorrer a pessoa é justamente esse tempo, a diminuição desse tempo, né, do socorro. Isso tanto para o AVC isquêmico quanto para o infarto. Dependendo se for de fato o êmbolo, se for obstrução por um coágulo, tanto no coração ou na cabeça, a gente tem a probabilidade de fazer o resgate via percutâneo, que é hemodinâmico, cateterismo, uma angiografia cerebral, e trombolíticos, que são medicações que a gente coloca na veia para diluir o trombo, se não tiver contraindicação. Então, é um atendimento que tem que ser muito rápido, porque vai chegar pra gente, a gente vai avaliar de forma individual se pode ou não receber. Existem pacientes que não são eleitos a trombolítico, não. É complicado. Então, quando a gente fala da trombose, então ela acontece primeiro no coração, ou ela vem na outra parte? Não tem esse de primeiro, não, gente. Ou você tem uma ruptura no cérebro, ou no infarto. Você pode ter um baixo fluxo infarto e um baixo fluxo cerebral e acabar acometendo e fazendo dois territórios. Mas habitualmente tudo se começa em uma artéria, seja ela do coração ou cerebral. Gente, como é complexo. Super. E aí a gente vai conversando e vai enlouquecendo junto. Não, calma. Não é todo mundo. Sim, não vai sair todo mundo aí com infartado e com derrame. Tem probabilidades. Tipo, que a gente... Ai, meu Deus, é muita informação que eu faço primeiro. Primeiro nós vamos controlar a sua pressão. Então, a maior causa de piora de infarto e derrame é pressão alta. Pressão alta. Que é uma das maiores causas de morte cardiovascular no país.
Gente, pressão alta, ligado também, muito associado à alimentação, né? Principalmente o estresse, a falta de atividade, o tabaco. Gente, a pessoa tem pressão alta, não pode nem sonhar de tomar bebida alcoólica, fumar jamais, mas é o que a maioria faz, né, doutora? Pois é, É o que a maioria faz. As pessoas não têm domínio das emoções. Ela não consegue. Eu não compreendo em que momento as pessoas se perderam. A grande maioria das pessoas que me procuram hoje não conseguem ter domínio das emoções. Nossa, gente, que loucura. E aí, se bobear, dependendo de onde vai, ganha mais um remédio, né? Um pra dormir, um pra acordar, e aí se torna uma loucura. Doutora, quando a gente ouve vários programas de TV, a gente está sempre alertando, né, sobre os cuidados, os primeiros socorros. Em que momento a gente deve fazer a massagem cardíaca? Okay. Não é no caso de uma pessoa que está tendo, como eu, leiga, vou ajudar uma pessoa que está tendo um problema. Então, coisas a se ver antes. Vi uma pessoa caindo ou caída, checa a cena, é segura? Não adianta você ir correndo no meio da rua, porque você vai ser atropelado junto com a pessoa. Tá. Checou a cena, é cena de segurança. Chega, toca na pessoa e procura um pulso, seja ele aqui na carótida, aqui na femoral ou aqui. A radial costuma ser mais difícil de palpar. A mãozinha, num momento que a pessoa está desmaiada e que o fluxo é menor. Então, a gente procura grandes pulsos. Tá. Aqui ou aqui. No pescoço, na virilha, vamos dizer. 10 segundos. Não sentiu, inicia as compressões. Mesmo que ela esteja tendo um caso de AVC ou de um infarto. Se estiver desacordada, a pessoa não responde, não sinto o pulso, eu inicio a massagem. Tá. E peço socorro, peço para chamar a emergência. E jamais pegar a pessoa e transportar nesse momento Nunca, que ela tá. Não pode, não. Que a maioria faz. É uma reação automática, não, né? Sim. E a pessoa tá desacordada, não responde, procurei pulso, tô chamando, ô fulano, ô seu fulano, tudo bem? Não responde, palpa o pulso, 10 segundos, não encontra, inicia as compressões. Tá. E chama a emergência. Gente, isso é muito sério. Emergência, exatamente, doutora. Quando o problema, vamos falar da real agora de utilidade pública. A gente está ouvindo muitos casos de que as ambulâncias estão demorando demais, os famosos SAMU, a chegar no local e tem muita gente acabando morrendo, como a gente viu aqui nos últimos dias. Pessoas que acabaram morrendo durante as noites frias de São Paulo, porque a ambulância não chegou em determinado tempo. E aí? Não tem o que fazer, né, doutora? Na verdade, assim, quando a gente fala de frio, a gente vai falar também na campanha que está tendo na Prefeitura de São Paulo, inclusive. Então, baixas temperaturas. Tem um estudo que fala que o risco cardiovascular vai aumentar abaixo de temperatura de 14 graus. A Prefeitura de São Paulo pede para que acione abaixo de 13 graus. E a questão não é o SAMU, que eles vão ligar para um 56, que é a Prefeitura de lá. Cada lugar tem uma campanha, certo? Então, a gente tem que procurar ajuda para dar abrigo. Sim. Precisa aquecer esse corpo. Sim. Então, não adianta ficar desesperado. Ligou para a sua prefeitura, se tiver essa campanha, a gente aqui é assistido pelo todo o país, né? Leva agasalho, gente. É verdade. Tem um agasalho extra, não sei vocês. Eu tenho o hábito de ter no meu carro extra. Porque eu nunca sei quando eu vou encontrar alguém que está precisando. Sim. Isso serve para os cachorrinhos e gatinhos também. Nem fala, os animais. Muito triste. A gente fica preocupada. Eu sou cachorreira, quem me conhece sabe. Eu também. Bicho, cachorro, gato, eu sou campeã. Exatamente. Coitada da minha mãe, leva tudo pra ela. E a gente vê, né? Nós vimos aí, infelizmente, nos últimos 2 meses, não chega nem a 2 meses, nós tivemos 9 casos de mortes, né? De pessoas que estiveram na rua. E como eu abri o programa falando, doutora, que no inverno aumenta em até 25% os casos. Até mais, né? mano. Até mais. 30% para infarto, eu achei mais. Para derrame. Então a gente faz a média de 25. Mas se eu for falar de forma isolada de infarto, eu falo de 30. Quando eu falo de hipotermia, é uma coisa muito triste, porque de forma lenta e gradual eu vou diminuindo o metabolismo do corpo da pessoa. Só que até que ela tenha essa parada e a morte, é muito sofrido. Tem dor, porque não tem uma boa perfusão nos tecidos. Tá. Além da sensação térmica, tem dor no corpo importante. É muita judiação.
Eu gostaria até que a doutora frisasse, assim, a grosso modo, no dito popular, o que acontece no frio, por que nessa época tem mais incidência de morte? Vamos frisar. Primeiro que um monte das pessoas tem risco e não sabe. Tá. Seja uma pressão descontrolada, uma glicemia aumentada, um perfil lipídico alterado. É limítrofe, mas tem. Então, quando eu estou no frio, o meu corpo, de forma sábia, tenta manter a temperatura corporal por volta dos 36 graus, certo? Então, ele começa a evitar a perda do calor. Então, contrai as artérias. Aumenta o trabalho cardíaco, ou seja, na pressão e na frequência. Então, eu já estou elevando acima do basal, certo? Se eu estou com a pressão elevada, ela vai elevar mais ainda. Quando eu tenho já uma plaquinha ali para estourar, é nesse momento. Porque eu estou aumentando, deslocando, necessitando de mais oxigênio para poder perfundir todo o corpo. E é numa dessas que isso acontece. Seja no coração, seja na cabeça. Na cabeça. Gente, tá vendo? É muito sério, isso é muito importante. Vamos cuidar, né, gente? Mais uma vez, da alimentação, atividade física, para que a máquina consiga, né, fazer esse trabalho 100%. Agora, doutora, vamos falar de uma máquina, né? Do nosso corpo, continuando falando dele, mas vamos falar da medicina esportiva, que também é um dos fatores que a gente pode considerar aí predominante para cuidar do coração ainda melhor para quem é atividade. No meu caso é cardiologia esportiva. Exatamente. Eu fiz cardiologia e fiz um ano de cardiologia do esporte. Então, assim, não é a mesma especialidade, mas temos pacientes em comum, né? Tá. Costumam me procurar, já sou médica da pessoa, médica de confiança ou indicações. A gente tenta buscar que a pessoa faça atividade sem grandes riscos. Então, aquilo que a gente começou falando no programa. Tá. Evitar coisas que possam desencadear uma morte súbita durante o esporte. Tá. Então, essa é a nossa função. Tá. Igual do médico do esporte. Bem parecida. Sim, sem dúvida. De fato, a gente fica mais atento ao coração. E se você for ver os números, a maior causa de morte súbita no atleta é cardiovascular. Exatamente. E principalmente, gente, sabe aquele famoso atleta de fim de semana? Você conhece alguém nessa área? Pois é. Toma uma aguinha aí que nós já vamos voltar e falar sobre isso aí, ó. Esse pessoalzinho que adora jogar sua bolinha no final de semana e depois fica passando mal, não sabe por quê. Eu te conto já já. Olha, gente, eu parei para tomar uma aguinha. Olha aqui, ó, nossa canequinha Up TV, a TV Sem Fronteiras. Já acessou a página da Up TV? Não ainda? O que você está esperando, gente? Tem o Instagram lá que é maravilhoso. E no Facebook, nas redes sociais, sempre toda a programação ao vivaço para vocês. Além do meu programa, toda a grade está lá na página da Up TV. Acessa lá.
E, gente, como eu tava falando, os atletas de finais de semana, quem nunca, não é verdade? Você não tem aquele maridão que adora jogar bolinha lá com os amigos no final de semana, encher o caneco de cerveja e jogar bola? Pois é, esse atleta aí de final de semana, ele é um perigo, gente, porque ele pode passar mal, não é, doutora? E quantos, eu tenho certeza que lá no hospital chega muitos. Claro, porque o corpo entende isso como uma agressão, entendeu? Ele entende como... Não uma agressão que é meio forte. Tá. Ele compreende como uma situação atípica. Tá. Então você tem aquela vida sedentária, mais ou menos, que você come bastante, dorme bastante, com o buchinho bem cheio. Sim. Ele está acostumado com aquele metabolismo. Do nada, ele é solicitado um trabalho extra, de forma inesperada. Então, se eu tenho uma plaquinha, se eu tenho uma pressão já elevada, eu só pioro a situação. Ah, mas não é só os homens, não, tá? Não, Porque mulher tem duas também. mulheres aqui. Quem nunca As comeu um mulheres, bolo e não quis dar uma andadinha isso. mais? Vamos Tipo lá de com as 2 amigas, horas. bater o papo no final de semana, vamos caminhando e correr no parque. Essa corridinha no parque também de inocente, muitas vezes ela não tem nada. É bacana, é eficaz e tem que fazer, tá? Mas tem que tomar certos cuidados, né, doutora? Sim, Mesma coisa. sim. É igual a gente faz orientação de corrida, né? Vai começar a fazer exercício, começa caminhando. E tenta manter uma periodicidade. A gente sabe que a proteção cardiovascular pós-exercício é em torno de 48 horas. Então, eu faço dia sim, dia não, e eu mantenho uma vida saudável. Entendi. Ultimamente, as recomendações brasileiras coincidem com a europeia e a americana. 30 minutos de caminhada todo dia. É o ideal. Entendi, tá vendo? A não ser que você já esteja lá mais Sim. evoluída, aí é outra história. Já passou pela doutora, já viu que o coração tá ok, aí é outra história, tá, gente? Agora, doutora, o que acontece muito? Como a gente já tá falando de esporte, a gente vê muitos atletas já de alto rendimento, jogadores profissionais que acabam morrendo lá durante um jogo, né, profissional, tá lá e acaba tendo um mal súbito e acaba falecendo. O que aconteceu com essa pessoa? Ele não tava... Ele tem todo o acompanhamento médico, ele vem se cuidando, porque ele pratica uma atividade física, tem uma alimentação regular, mas o que acontece? É a morte súbita que a gente falou? Lembra que a gente falou lá no começo? É a morte Das súbita. arritmias. As arritmias são a grande estrela aí desse pódio. É claro que eu tenho morte de origem não cardiovascular. Tá. Essa é a principal, antes dos 35 ou até os 35 a gente vai falar em arritmia. Pode ser desordem neurológica, como um aneurisma que se rompeu, pode ser uma convulsão, aspira, não respira e evolui para parada. Existem outras coisas, mas de forma grosseira, a gente sabe que a maior causa de morte cardiovascular, de morte cardiovascular antes dos 35 anos é a arritmia. Tá. Passou disso, vai Infartos. entrando. E aí a gente vai ficar bem de olhão ali naquele perfil de colesterol, o colesterol vem em limite, e as diretrizes vão cada vez mais apertadas, pedindo para que nós, cardiologistas e os clínicos, quem costuma tratar inclusive, igual a gente, o paciente, manter de forma rigorosa o olhinho ali no LDL, que é o colesterol ruim. Então, agora a gente individualiza. Antes a gente tinha uma meta. Ai, meu colesterol tá X. E servia para você, servia para mim. Tá. Agora não. Agora veio uma nova orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma tabela extensa com um cálculo gigante para que a gente possa individualizar. Uma vez que cada um é um ser único, né? Então, eu não posso generalizar meu paciente. Por isso que a gente pede que passem com o especialista. Gente, não tem por onde correr, mas eu vou tentar, gente. Eu tô tentando ver com a doutora o que a gente pode fazer. Então, nós já sabemos que a prevenção é manter as atividades físicas e uma alimentação regrada. Mas já voltando à alimentação, doutora, tem algum alimento, porque a gente vê tanta coisa no Dr. Google, né, que a gente fica lá super curioso para saber, né, o que pode fazer assim, melhorar a saúde do meu coração. Tem algum alimento que hoje a gente vê tanta coisa, né, surgindo? Sim, a gente fala que os alimentos ricos em ômega, as sojas, o vinho sem álcool mudo, o suco de uva. Suco de uva. Mas não de pozinho, hein? Ah, não, jamais. Natural. Pozinho não é alimento, Não, gente. nem aquele que fica na caixinha na prateleira. Tá. É aquele que vem no vidro. No vidro. Isso. Aquele sem açúcar, tá? Sem Exato. adição de açúcar, sempre, Então, gente. eles são, assim,
ajudam a conferir uma proteção. Tá. Mas também não precisamos ficar em loucuras, né? A gente tem que ter bom senso. Eu não preciso privar de Tá, tudo. de tudo. Eu posso ter 1 ou 2 refeições, mas lixo, né? Sim. Quer comer uma besteira. Isso. Não tô pedindo para o pessoal acordar blogueira fitness. Eu peço só que tenha um pouco mais de bom senso. É isso. Não adianta comer o dia inteiro porcaria e à noite querer tomar uma sopinha leve. Não. É o que a gente fala, gente. Vocês já sabem, né? Eu já nem vou dar mais a receita que vocês sabem. Quem me segue sabe e a gente começou nesse propósito aqui. Então, carboidratos diminuir o máximo possível, né? Dos carboidratos ruins, né? Gordura trans. Gordura trans, exatamente. Os carboidratos ainda têm aqueles de absorção longa que saciam, tipo a batata doce que a gente vê Tá. em todos os marombeiros. Mas a gente tem que individualizar, porque às vezes você tem ali um colesterol alto, silente, você não sabe. Vem da família. Hoje em dia a gente vê cada vez mais crianças, não só pela alimentação, mas tem o traço genético. É, o genético. Conta muito, gente. E é É gravíssimo. muito, muito. Gente, vocês viram que com saúde, infelizmente, qualquer área a gente não pode brincar muito. E principalmente do coração, nem eu, nem você, ninguém está isento de acontecer nada. Porque você viu, a gente pode se cuidar, pode praticar atividade física, ter uma alimentação regrada e mesmo assim, de repente, eu tenho um mal súbito aqui. Eu espero que não, mas para isso a gente tem que fazer aquela liçãozinha de casa sempre. Eu estou muito feliz de receber a doutora aqui. Doutora, por favor, me deixa as suas páginas para que o pessoal que está em casa possa tirar dúvida, continuar conversando com a doutora. Eu sei que a vida é muito corrida, é muita consulta, né? Mas posso dar pelo menos seu Instagram pra gente? Então tá bom. Pelo menos lá o Instagram da doutora, acho que tá aí na telinha, né? É doutora Nicole Queiroz, né? Super fácil para quem puder conhecer, na verdade, o trabalho dela, né? Ela não vai conseguir responder, óbvio, que todo mundo, mas para que ali, através das dicas que sempre todos os médicos passam ali, a gente possa acompanhar, né, doutora? As dicas são sempre bem-vindas. Se eu puder, a última, sentiu-se mal, procure atendimento de urgência, não deixa para depois. Isso aí. É aquela dica, assim, né? De tudo que a gente falou, eu sempre me pergunto, porque sempre alguém me pergunta em algum lugar, quando eu procuro, na hora que não tiver tudo bem, e tá tudo bem se não tá tudo bem, vem procurar a gente. Não importa o que o médico do pronto-socorro vai achar, não importa o que o funcionário vai achar, procurar a hora, não importa, do dia ou da noite que você não estiver se sentindo bem. E agora, doutora, até para aproveitar para falar para o público em geral. O SUS tem um atendimento, tem um cardiologista e todo mundo tem direito a uma consulta com cardio. Na verdade, a gente funciona, vai para o UBS, certo. O clínico vai avaliar, porque ele está altamente capacitado para avaliar as situações de uma forma geral. Viu que tem algo que foge às habilidades técnicas, ele encaminha para a gente, da cardiologia. Perfeito. Gente, não desista, vá atrás do seu direito, vai ver seu cardiologista, faça seus exames regularmente, alimentação, atividade física, enfim. E vamos rezar para Deus nos cuidar, né? Óbvio. A gente tem que sempre contar com aquela ajudinha lá de cima, que é sempre muito bem-vinda. Gente, doutora, eu quero agradecer demais a sua presença e carinho. Também agradecer aos hospitais que puderam ceder a doutora aqui para poder estar hoje. E também um beijo a todos os seus pacientes que estão no hospital, com certeza acompanhando aqui o programa. Com certeza. Vendo a sua doutora, né, podendo falar. Daqui a pouquinho já tô liberando ela para vocês aí, viu? Pode deixar, mas é tão bom a gente poder compartilhar informação, compartilhar, né, saúde, qualidade de vida, que é isso que a gente tenta fazer da melhor forma possível para todos vocês. Gente, nos vemos nas redes sociais durante toda a semana, meu Instagram, @marabaçosoficial. Quero mandar um beijo super e um abraço apertado a todo o pessoal da Viso, lá do Megapolo. Também mandar um beijo para Isa Perobelli. E também, ó, gente, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias está acontecendo aí a Bijoias. Eu quero mandar um beijo a toda a equipe de lá, que também sei que está sempre nos acompanhando. Quer deixar um recadinho, doutora? Um beijo ao nosso público. Um beijo para todo mundo. E para Cris, que viabiliza meu trabalho sempre, mas hoje ela tá com o papaizinho dela doente. É verdade. E não pôde estar comigo. É verdade. Cris, um beijo para você, que seu pai se recupere logo. Afinal, o Dia dos Pais está chegando, né, gente? Tá aí próximo, né? Verdade. Um beijo e um abraço para todos os pais. É verdade. Se não sabe o que dá pro seu pai, leva ele com carinho. Com certeza. Leva ele até o médico para fazer um check-up. É o melhor presente que você pode dar. Quando seu papai estiver do seu lado e sua mamãe,
preserve, porque eles são os maiores presentes da nossa vida, né, doutora? Concordo 100%. E quanto? Um beijo na alma, fique com Deus e até semana que vem. E olha, continue aí acessando as nossas páginas, Up TV, a programação é sempre maravilhosa, a TV Sem Fronteira. Beijo, gente, fique com Deus e ó, se prepara, porque eu já estou preparando um programa super especial para todos vocês com o maior carinho. Fique com Deus.